Eu mudei de país por causa do Flamengo. Sim, eu larguei tudo: casa, trabalho, amigos, idioma, tudo, para vir morar no Brasil, só para entender o que é sentir o que vocês sentem. E antes que você ache que é exagero, ouve essa história até o fim, porque ninguém atravessa um oceano por um clube de futebol, a não ser que esse clube seja o Flamengo. Eu não nasci aqui, mas quando vi o Maracanã pela primeira vez, entendi o que significa amar algo que você não escolhe. É como se o Flamengo te escolhesse, como se dissesse: vem, isso aqui é maior do que você imagina. E foi aí que tudo mudou. Cada grito da nação, cada bandeira, cada gol, começaram a me ensinar o que é o Brasil de verdade. Então, se você também sente que o Flamengo é mais do que futebol, deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque hoje eu vou te contar como um gringo cruzou o mundo para viver o vermelho e o preto de perto. Essa é a minha história. A história de alguém que só queria ver um jogo, mas acabou encontrando um lar. Foi em 2009. Outro continente, outro fuso, outra vida. Era um fim de tarde frio, daqueles que o tempo parece não passar. E eu só queria ver futebol. Peguei o controle, comecei a trocar de canal e de repente parei num jogo com uma camisa que me chamou a atenção: vermelho e preto. O narrador falava alto, rápido, e uma palavra se repetia o tempo inteiro: Flamengo. Era um jogo do Campeonato Brasileiro. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas o que vi na tela me prendeu. O estádio lotado, o canto forte, bandeiras enormes balançando, e um jogador com postura de rei, dominando a bola com o peito, levantando a cabeça: Adriano Imperador. E ao lado dele, um veterano com uma classe absurda: Petkovic. Eu lembro bem daquele momento. O narrador gritava algo como: é o time da arrancada. E aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Arrancada. Tinha algo diferente na forma como aquele time jogava, como se houvesse algo além do resultado. Havia raiva, esperança, fé. E o que me deixou mais impressionado é que o Flamengo não estava liderando, estava correndo atrás. E ainda assim, o estádio cantava como se o título já fosse certo. Eu nunca tinha visto nada assim. No meu país, quando o time perde, a torcida vai embora. Mas ali, quanto mais difícil o jogo, mais o povo cantava. Era como se eles acreditassem na força do próprio canto. Aquele jogo acabou, mas ficou em mim. Nos dias seguintes, procurei mais. Descobri que o Flamengo vinha de uma fase complicada e mesmo assim sonhava com o título. Assisti aos vídeos da torcida no Maracanã, as viradas, os gols improváveis, o Pet batendo falta, o Adriano chorando, o Bruno pegando tudo no gol. E percebi que aquele time carregava o espírito de algo maior do que futebol. Era sobre fé em meio ao caos. Quando veio o último jogo do campeonato, eu já era um torcedor de longe. Fiquei acordado até tarde, com o fuso todo bagunçado só para assistir. E quando o juiz apitou o fim do jogo e o Flamengo foi campeão, eu não sei explicar. Era como se eu tivesse ganhado também, sozinho, em outro continente. Eu levantei os braços e gritei. Gritei com um idioma que ainda não falava, mas que o coração já entendia. E foi ali, em dezembro de 2009, que algo nasceu dentro de mim. O que começou como curiosidade virou paixão. Eu comecei a seguir o Flamengo como quem persegue um sonho. E quanto mais eu via, mais eu sentia que o lugar onde eu estava não era o lugar certo. Foi aí que veio o pensamento que mudou tudo. E se eu fosse até lá? Parecia loucura. E talvez fosse. Mas o Flamengo tem esse poder. Ele te faz acreditar no improvável. E quanto mais diziam não faz sentido, mais eu sentia que era o que eu precisava fazer. Eu não sabia o idioma, não conhecia ninguém, mas eu sabia o caminho, porque o caminho tinha cores, vermelho e preto. Depois daquele dezembro de 2009, nada mais foi igual. Aquela arrancada, o título, o grito da torcida, tudo ficou preso dentro de mim. Mas não era só sobre futebol. Era como se o Flamengo tivesse acendido uma chama que não apagava. Os anos foram passando e eu segui minha vida. Trabalho, rotina, obrigações, dias todos iguais. Mas o Flamengo continuava ali, em algum canto do meu dia. Às vezes num vídeo antigo, às vezes num gol no YouTube, às vezes só nas lembranças. Eu assistia de longe os altos e baixos. 2010, 2011, 2013, temporadas complicadas. Mas mesmo nas derrotas, eu não conseguia parar de assistir. Pelo contrário, parecia que quanto mais o time sofria, mais eu me apegava. Porque o Flamengo me lembrava de mim mesmo. Imperfeito, teimoso, caindo e levantando, errando, mas nunca desistindo. Enquanto muita gente só aparece na vitória, eu aprendi a amar o Flamengo na tempestade. E acho que foi isso que fez essa história ficar tão profunda. Não foi um amor de moda. Foi uma fidelidade construída na espera. A vida foi me levando e o tempo foi me empurrando para longe dos sonhos. Mas toda vez que eu via o Maracanã em festa, algo em mim acendia de novo. Era como se uma voz dissesse: você ainda não terminou o que começou. Os anos viraram uma década, e eu seguia do outro lado do mundo, acompanhando tudo em silêncio. A Libertadores de 2019 foi como um soco no peito. 10 anos depois do meu primeiro contato, o Flamengo estava de volta ao topo. E eu pensei, eu vi esse clube renascer. Eu não era só espectador, eu me sentia parte daquilo. E foi aí que o sentimento virou decisão. Nos meses seguintes eu comecei a planejar tudo. Não contei para muita gente. Alguns achavam loucura, outros achavam brincadeira. Mas dentro de mim, eu sabia.
Eu não estava indo atrás de um clube, estava indo atrás de um propósito. Passei noites inteiras vendo jogos antigos, pesquisando sobre o Rio, aprendendo português com vídeos da nação cantando. E quanto mais eu aprendia a língua, mais eu entendia o coração. Descobri que no Brasil, futebol não é um jogo, é um espelho. É onde o povo se vê, se sente e se esquece do que dói. E então, um dia, sem muito aviso, a data chegou. Passagem comprada, mala pronta, um frio no estômago que não passava. Lembro do último amanhecer antes de embarcar. O céu cinza, o silêncio da rua, o café na mão e uma certeza no peito. Talvez eu não saiba o que vou encontrar, mas sei o que estou indo buscar. Quando o avião decolou, olhei pela janela e vi meu país ficando para trás. Mas dentro de mim, parecia que eu estava voltando para casa. Porque, de algum jeito que só quem é Flamengo entende, o meu coração já morava no Brasil há muito tempo. O avião pousou de manhã. O sol era diferente, mais quente, mais vivo. Parecia que o Brasil me recebia com claridade demais para quem vinha de um lugar cinza. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Um ar misturado de café, maresia e rua. Não dava para saber o que era, mas tinha alma. Desci do avião com a mala na mão e o coração acelerado. O som no aeroporto era uma bagunça deliciosa. Português por todos os lados, risadas altas, vozes misturadas, alguém dizendo, beleza? Outro, vambora, irmão. Eu não entendia tudo, mas entendia o tom. Era vida. Do lado de fora, o calor me abraçou como uma parede. Não era o calor do clima, era o calor das pessoas. Um motorista de táxi me olhou e gritou, primeira vez no Brasil, parceiro. E antes que eu respondesse, ele sorriu. Seja bem-vindo ao país do Flamengo. Aquela frase ficou na minha cabeça o caminho inteiro. País do Flamengo. Eu olhava pela janela e via bandeiras rubro-negras penduradas nas janelas, meninos com camisas do time nas esquinas, gente com boné, mochila, tatuagem. O Flamengo estava em todo lugar e eu ainda nem tinha chegado no Maracanã. A cidade parecia viva de um jeito que eu nunca tinha visto. Caótica, barulhenta, imprevisível, mas real. Nada era perfeito. E talvez fosse exatamente por isso que fazia sentido, porque o Flamengo também é assim, imperfeito, humano, mas impossível de ignorar. Nos primeiros dias, eu apanhei do idioma. Tudo soava rápido demais, mas as pessoas ajudavam. No mercado, no ponto de ônibus, em todo lugar. Uma senhora me perguntou de onde eu era. Quando eu disse o país, ela respondeu rindo. Ah, veio ver o Mengão? Esse é dos nossos. E me deu um tapinha no ombro como se me conhecesse há anos. A cada encontro, eu me sentia mais dentro. Era como se o Brasil inteiro me dissesse, você demorou, mas chegou. Mas nada se compara ao dia em que eu fui ao Maracanã pela primeira vez. Era uma noite de quarta-feira, Campeonato Brasileiro. Flamengo X Cruzeiro, julho de 2019. O estádio não estava lotado como em uma final, mas para mim, bastava. Cheguei cedo, ainda sem saber onde ficar. Fiquei do lado de fora só observando. A cada minuto, o barulho crescia. Gente chegando com bandeiras enroladas, crianças nas costas dos pais, vendedores gritando camisa, bandeira, ingresso. E aquele cheiro de churrasco misturado com cerveja, com música, com riso. Era uma bagunça perfeita. Quando entrei, o coração quase parou. O Maracanã não é só um estádio. É uma sensação, uma respiração coletiva, um rugido que começa devagar e depois engole tudo. Quando o Flamengo entrou em campo, a arquibancada virou uma onda. E quando o primeiro gol saiu, um chute de fora da área, desvio, rede balançando, o som me atingiu como um trovão. Eu gritei junto, mesmo sem saber as palavras, e percebi que naquele instante eu não era um gringo. Eu era mais um. Foi ali que entendi que o Flamengo não se torce. O Flamengo se vive. E quem entra nesse mar vermelho e preto nunca mais sai o mesmo. Mas naquela noite, algo aconteceu. Quando o jogo acabou e a torcida começou a sair, eu fiquei parado. O estádio vazio, as luzes baixando, o eco ainda no ar. E eu chorei. Não porque o Flamengo tinha vencido, mas porque pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava exatamente onde devia estar. Quando a poeira da chegada baixou, veio o tempo de enxergar o Brasil com calma. E foi aí que eu percebi. Entender o Flamengo é entender o brasileiro. Nos primeiros meses, eu me perdi nas ruas do Rio como quem se perde de propósito. Cada esquina tinha uma cor diferente, um som, um sorriso. No mesmo dia, você podia ver um homem dormindo na calçada e outro cantando de alegria no ônibus. Era como se a cidade fosse feita de extremos, e o Flamengo unisse tudo isso num só grito. Eu comecei a viver o dia a dia como um torcedor de verdade. Assistia aos jogos nos bares com gente que eu nunca tinha visto, mas que me tratava como irmão. Não gol, todo mundo se abraçava sem se perguntar o nome. Eu descobri que aqui a comunhão não precisa de palavra, basta o vermelho e o preto. Mas o mais surpreendente não veio do campo, veio das conversas, do vendedor que me dizia, o Mengão é a alegria do pobre, da menina que trabalhava o dia inteiro e falava, quando o Flamengo ganha, eu esqueço o cansaço, do senhor que me contou que viu Zico jogar e chorou ao ver o Gabigol repetir a história 40 anos depois. Ali, eu entendi que o Flamengo é o retrato do povo, feito de suor, de sonho e de recomeço.
Houve dias difíceis também, dias em que eu não entendia nada do que diziam, em que me sentia estrangeiro outra vez. Mas bastava passar alguém com a camisa rubro-negra que tudo voltava para o lugar. O Flamengo virou a minha língua, o meu ponto de referência, a minha tradução. Eu comecei a colecionar momentos. A primeira vez que fui à praia e ouvi um grupo inteiro cantar Uma Vez Flamengo. O primeiro churrasco onde ninguém discutiu política, só escalação. O dia em que uma criança me deu uma bandeira de presente e disse: "Agora você é um de nós." Cada gesto, cada olhar, me mostrava que o Flamengo é o milagre da união num país que vive dividido. É a lembrança de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe algo que faz todo mundo olhar para o mesmo lado. E quanto mais eu entendia o Brasil, mais eu entendia o Flamengo. Ambos são intensos, imprevisíveis, cheios de defeitos, mas impossíveis de não amar. Aqui, a esperança nunca morre. Ela apenas troca de camisa no domingo. Foi então que percebi a verdadeira descoberta. Eu não tinha vindo ao Brasil por causa do Flamengo. O Flamengo tinha me trazido até o Brasil para eu descobrir o que é viver de verdade. Com o tempo, eu percebi que o Flamengo não era apenas um clube, era um espelho, um reflexo do próprio Brasil com todas as suas contradições e belezas misturadas. Eu vi o Flamengo na rua, no olhar do trabalhador que pegava 2 ônibus para chegar no serviço, e ainda sorria. Vi o Flamengo na criança com a camisa rasgada jogando bola descalça, gritando o nome do Gabigol como se fosse um super-herói. Vi o Flamengo na senhora que passava na calçada vendendo balas e dizia com orgulho: "Hoje tem jogo do Mengão, filho, vai dar bom." E foi ali que entendi o que é essa tal de nação. A nação rubro-negra não se encontra, ela se reconhece. Você pode estar num bairro simples ou num restaurante caro, num ônibus cheio ou num aeroporto. Basta um vermelho e preto à vista, e pronto. Os mundos se misturam. É um aceno, um sorriso, uma cumplicidade instantânea que dispensa palavras. Um dia, eu vi algo que nunca esqueci. Era uma manhã de domingo, na Zona Norte. Um grupo de meninos jogava bola numa rua de terra, com traves improvisadas de chinelo. De repente, um senhor de uns 70 anos parou, tirou do bolso uma flâmula antiga do Flamengo, toda gasta, amarelada, e levantou como quem levanta uma bandeira sagrada. Os meninos pararam o jogo, olharam e começaram a cantar. Sem música, sem instrumentos, só na palma da mão. Eu fiquei parado vendo aquilo e pensei: não é o Flamengo que pertence ao povo, é o povo que pertence ao Flamengo. E quando você começa a ver o Flamengo assim, tudo muda. Você entende que cada vitória é mais do que um resultado. É uma trégua no sofrimento. Cada gol é um respiro, um milagre pequeno que faz o brasileiro esquecer a dor por alguns minutos e acreditar de novo. É por isso que o Flamengo incomoda, porque ele faz barulho num país que muitos queriam calado, mas a nação não cala, ela canta, mesmo nas derrotas, mesmo nas crises, mesmo quando todo mundo duvida. O Flamengo é a esperança teimosa do Brasil, e estar entre eles, viver isso de perto, me fez entender o que é ser brasileiro, mesmo sem ter nascido aqui. Eu vim morar no Brasil por causa do Flamengo, mas foi o Brasil que me ensinou o que é o Flamengo. Um povo que sofre e sorri, que cai e levanta, que não desiste, nunca. E talvez seja por isso que, quando a torcida grita "até morrer, Flamengo", não é uma frase, é uma promessa. Com o tempo, eu percebi que não era mais um estrangeiro vivendo no Brasil. Eu tinha virado parte da história do Flamengo e da história de um povo que me adotou sem pedir nada em troca. Mas o caminho até entender isso não foi simples. Vieram os dias difíceis, os momentos em que a saudade do meu país batia, o cansaço, a solidão. Teve um dia em que eu pensei em voltar. Era 2020, o mundo parado, estádios vazios, silêncio no lugar da torcida. E eu me perguntei, e se o encanto tiver acabado? Mas o Flamengo, como sempre, apareceu de novo. Num momento improvável. Um vizinho, um senhor simples, me chamou no portão e perguntou: "Tá vendo o jogo hoje?" Eu respondi que não. Ele sorriu, me entregou uma bandeira e disse: "Então leva. O Mengão não joga sozinho." Aquela frase me desmontou. Voltei para casa, liguei a TV e vi o time em campo jogando para ninguém, mas jogando como se o Maracanã estivesse lotado. E percebi, o Flamengo não precisa de multidão para existir. Ele vive em cada coração que acredita. Depois daquele dia, algo mudou. Eu comecei a entender que o Flamengo tinha me ensinado mais do que paixão. Tinha me ensinado sobre fé, sobre resiliência, sobre amor por algo maior do que a gente mesmo. E quanto mais eu vivia aqui, mais eu via o clube e o povo como espelhos um do outro. Houve outra reviravolta, pequena, mas marcante. Eu fui visitar o Ninho do Urubu. Não entrei, só fiquei do lado de fora, olhando o muro com o escudo pintado. Ali, um garoto vendia adesivos e pulseiras. Eu comprei uma. Ele perguntou, com a curiosidade de quem não entende como alguém vem de tão longe para torcer: "Por que você gosta tanto do Flamengo?" Eu pensei por um tempo e respondi: "Porque o Flamengo é tudo o que eu queria ser. Forte, teimoso e cheio de alma." O menino sorriu e disse: "Então, você já é Flamengo." Voltei para casa com aquela pulseira no pulso e uma certeza no peito. Eu não vim morar no Brasil só por causa de um time. Eu vim porque o Flamengo me mostrou que a vida vale mais quando a gente pertence a algo maior que nós mesmos. E é por isso que até hoje, toda vez que o hino começa, eu fecho os olhos e lembro do garoto, do taxista, da senhora da rua, dos meninos jogando bola na terra e de mim, lá atrás, em 2009, sozinho diante da TV.
sem entender português, mas entendendo tudo. Porque o Flamengo tem esse poder. Ele não muda o que você torce, ele muda quem você é. E agora, se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Me conta nos comentários quando foi que o Flamengo te encontrou. Qual foi o jogo, o gol, o dia em que essa paixão começou a te perseguir também? Porque cada história da nação é diferente, mas todas têm o mesmo final, um coração batendo em vermelho e preto. E se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal porque ainda tem muita coisa para contar. Eu sou o Gringo Flamenguista, e essa é só a primeira parte da minha história com o maior clube do mundo.